Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é segunda-feira, nova semana de trabalho começando, depois de um domingo abençoado em que o povo de Deus se reuniu na casa do Senhor para cultuá-lo. E não confunda, casa do Senhor eu não estou falando do templo de tijolos, eu estou falando da reunião do povo de Deus, a eclésia, a igreja do Senhor Jesus. Começando então uma nova semana, melhor maneira, alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus. Desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e a sua família em toda esta nova semana e que você seja instrumento de levar esta graça e essa paz por onde quer que você vá. O texto de hoje é Deuteronômio capítulo 14. Portanto, já abra a sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 14 e acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Israel, antes de Cristo, constituíam os filhos do Senhor, o seu nosso Deus. Hoje, a igreja do Senhor Jesus, todos aqueles que receberam a Cristo pela fé, são os filhos do Senhor nosso Deus, como disse João, que escreveu o apóstolo João em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí Deus continua dizendo: não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. E aí o apóstolo Paulo diz a Tito que Deus está formando por meio de Jesus Cristo um povo para si, todo seu, zeloso e de boas obras, que é a igreja de Jesus. E o apóstolo Pedro disse que nós somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por sermos um povo de Deus, nós somos um povo diferente. Deus está dizendo para o povo de Israel: não façam como as nações fazem em homenagem aos mortos. Cuidado com esse negócio do culto aos mortos. Cristãos não cultuam os mortos, certo? E aí essa questão de fazer cortes no corpo, certos raspagens no cabelo, na cabeça, como aquele povo fazia, Deus está proibindo o seu povo de fazer. Porque nós somos o povo de Deus, então nós não vivemos como o povo que não é povo de Deus vive. Verso 3, não comam nada que seja proibido. Já foi dito isso, explicado minuciosamente lá em Levítico. São estes animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que, como é que se sabia? Que tenha o casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine. Já quando abordei esse tema lá no livro de Levítico, expliquei que Jesus, quando disse que não é o que entra pela boca que contamina espiritualmente o homem, mas sim aquilo que sai da nossa boca, isso é o que contamina o homem. Com isso, Marcos, me parece que é Marcos, diz que Jesus declarou limpos todos os alimentos. E o apóstolo Paulo diz que pela oração todo alimento é santificado e é puro para os que são puros, e que isso não tem mais validade, essas regras aqui não tem mais validade para nós. Verso 7, contudo, dos que ruminam ou têm o casco fendido, vocês não poderão comer quais? O camelo, o coelho, o rato silvestre. Embora ruminem, não têm casco fendido, são impuros para vocês. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres. Então eu já expliquei como isso é abordado no Novo Testamento. A coisa muda. O Senhor Jesus Cristo modifica isso.
Verso 9. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas, mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas nem escamas, é impura para vocês. Então, animais eram os que tinham a unha fendida e ruminavam. Peixes eram os que tinham barbatanas e escamas, peixes de couro e outros animais marinhos que não tivessem barbatanas e escamas era proibido. Verso 22. Vocês poderão comer qualquer ave pura, mas estas vocês não poderão comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Apesar de não ter uma regra específica, como era o caso quando se tratava dos animais, e também não haver uma regra específica, como era o caso quando se tratava dos peixes, que só deveriam ser comidos peixes com barbatanas e escamas, em relação às aves, o que se lê nessa lista é que aves carnívoras ou que comessem carniça não podia ser comida. Não é dito aqui, apenas se deduz pela lista que ele apresenta. Verso 19, todas as pequenas criaturas que enxameiam e têm asas são impuras para vocês, não as comam. Mas qualquer criatura que tem asas, sendo puro, vocês poderão comer. Não comam nada que encontrem morto. Vocês poderão dá-lo a um estrangeiro residente de qualquer cidade de vocês, e ele poderá comê-lo, ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros, mas vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Essa regra não tem validade espiritual para nós, mas a prudência vamos dizer assim, nos ensina a não comer animais encontrados mortos. É um perigo. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Era uma espécie de aviltação, uma coisa dessa. Então, não se admitia. Verso 22. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Coma o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite e a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Dízimos e ofertas, já vimos essas regras lá em Levítico, deveriam ser trazidas em dinheiro ou em material, em animais e outras coisas, para ser comido uma festa, uma confraternização na presença do Senhor. Inclusive incluindo levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros, né? Pessoas necessitadas, marginalizadas ou desfavorecidas, tá certo? E tinha que ser na presença do Senhor. O israelita não podia comer o seu dízimo, fazer a sua festa espiritual lá na sua própria terra, no seu próprio lugar. Era no templo, na presença do Senhor. Verso 24, mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, quem morava longe de Jerusalém, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com a prata, comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho, bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. E aí, foi isso que deu origem àquela deturpação na época de Jesus, que transformaram o templo num local de comércio, que Jesus reprovou assim de uma maneira bem radical. Verso 27, nunca se esqueçam dos levitas, porque os dízimos também era para o sustento da causa, do reino. O dízimo em abundância era para a alegria do próprio povo e para
povo de Deus, era para o suprimento dos necessitados e para a provisão dos levitas que cuidavam do culto. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. Então, ainda hoje, a igreja do Senhor Jesus, não como mandamento, mas como culto voluntário, pega isso aí, não como mandamento, mas como culto voluntário, o povo de Deus é incentivado, é exortado a cultuar a Deus como expressão da entrega de si mesmo em culto ao Senhor, porque nós devemos estar entregues a nós mesmos como culto ao Senhor. E aí, como expressão dessa entrega de nós mesmos, nós entregamos nossos dízimos e ofertas para uma igreja que realmente viva o evangelho de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muito falso profeta criando igrejas que são verdadeiras empresas, recolhendo dízimos de pessoas que não conhecem a palavra de Deus em troca de favores espirituais para enriquecer líderes religiosos de determinados grupos de igrejas aí. Isso é pecado. Isso é contra a palavra de Deus. Procure uma igreja séria que prega o evangelho sério e que administra os seus recursos com fidelidade e com honestidade, não usando os recursos de dízimos e ofertas para enriquecer pessoas. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, mas com responsabilidade. Qualquer igreja que transforme as regras dos dízimos e ofertas como meio de enriquecimento de líderes está indo contra a palavra de Deus e pode ser reprovada por Jesus, tal qual os fariseus foram reprovados, os sacerdotes e fariseus da sua época foram reprovados por transformar o templo de Jerusalém num comércio. Cuidado com isso, isso é muito importante. E aí ele diz, verso 28, ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Você percebeu aqui um objetivo muito específico. Os dízimos de cada ano deveriam ser trazidos ao templo para um culto ao Senhor, que incluísse os levitas, a família do ofertante, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. O dízimo de cada 3 anos, isso é uma especificidade aqui do livro de Deuteronômio, esse era especificamente para a manutenção dos levitas e para o socorro aos menos favorecidos, que era o caso das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, que aqui está especificado no versículo 29. E aí, para concluir isso aqui, vou lhe dizer uma coisa, tem muito desigrejado por aí, ensinando que toda igreja que ensina sobre os dízimos está se aproveitando das pessoas para enriquecer pessoas. Não é verdade. Existem igrejas sérias que usam os dízimos e ofertas dos seus membros com responsabilidade, constituindo tesoureiros, conselhos fiscais, estabelecendo salários dos pastores, salários com que os pastores possam viver com dignidade, mas não para esbanjar e para se aproveitar da boa-fé das pessoas. Tem verdadeiras igrejas que tratam isso com responsabilidade, que investem parte dos dízimos e ofertas na obra missionária, em projetos sociais de cuidado de órfãos, orfanatos, centros de recuperação de viciados. Isso nós podemos dar testemunho, nós conhecemos isso, nós tratamos as coisas assim. Qualquer igreja que trabalhe, que seja de um determinado dono e que use dízimos e ofertas para o enriquecimento desses donos,
para esbanjar aí fortunas, é uma violação da palavra de Deus. Eu não tenho dúvida de dizer isso. E aí eu vejo o cristão dizer, eu entrego o dízimo lá e é responsabilidade dele, ele faz o que quiser. Não, é responsabilidade sua também. É preciso prestar atenção nos frutos, nas atitudes, da conduta, para ver se aquela pessoa está procedendo com a responsabilidade de acordo com o designado pela palavra de Deus. Ou se a pessoa está usando para enriquecimento próprio do pastor, do dono da igreja lá. Isso não é evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho que dizer isso. Isso é contra a palavra de Deus. O pastor deve viver com dignidade. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. O apóstolo Paulo diz que os obreiros que servem bem devem ser dignos de duplicada honra, né? Duplicada porção, né? Na provisão, mas isso não quer dizer enriquecimento, esbanjar, explorar a boa-fé das pessoas. É preciso que os cristãos tenham discernimento dessas coisas, porque às vezes com nossas atitudes irresponsáveis, me desculpem usar essa palavra, mas por causa de atitudes irresponsáveis, cristãos estão a enriquecimento, cooperando para o enriquecimento ilícito de falsos profetas que vivem de explorar a boa-fé daqueles que temem a Deus. A palavra do Senhor Jesus disse, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E aí Jesus criticou isso na parábola daquele administrador astuto. Ele disse que às vezes os filhos do mundo são mais sábios na condução das suas vidas do que os filhos do reino. Cuidado para você não ser um ingênuo que caia na lábia de falsos obreiros que usam do evangelho para se enriquecer. Isso é pecado. E esses vão receber o justo castigo de Deus pela sua impiedade. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Se você concordou com o que eu falei, deixa aí nos comentários. Se você discordou também, comenta aí nesse vídeo. Não saia sem deixar um like nesse vídeo se você gostou do conteúdo. Se você não gostou, dá um dislike. Tudo certo? Não viramos inimigos por causa disso. Se você acha que esse conteúdo é interessante para outras pessoas, para dar uma palavra de alerta para elas, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu X ou em qualquer outra rede social que permita esse compartilhamento. Você estará ajudando essa palavra a alcançar mais pessoas e alertar mais pessoas, tá certo? E se você está nos assistindo, quem sabe pela primeira vez, ainda não está inscrito no nosso canal, mas gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando diariamente a leitura de um capítulo da Palavra de Deus para ler toda a Bíblia, está convidado a se inscrever no nosso canal. Ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por esse novo dia que o Senhor acrescenta à nossa vida. Obrigado pela noite de paz, obrigado pelo descanso tranquilo. E pela nova oportunidade de novas experiências, de trabalhar uma nova semana para produzir, para conquistar, ó Deus, para abençoar, para ser abençoado e para abençoar. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa família, pela saúde, pelo pão de cada dia suprido nossa mesa, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento de si mesmo, da sua família. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos compartilhar a sua palavra, alimentar o nosso espírito, aprender mais, reforçar os nossos conhecimentos da sua palavra e do Senhor Jesus Cristo e do seu reino. Louvado seja o seu santo nome. Que a sua bênção esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, preservando a saúde de quem está saudável e dando saúde para quem está doente, fazendo milagres a favor do seu povo, tocando com o seu toque curador. Ó Deus, aqueles que estão doentes em casa, no hospital, na UTI, ou até aqueles para os quais a medicina já não tem mais recurso. Meu Deus, faça milagres a favor do seu povo, que nas circunstâncias de doença o Senhor atraia os olhares para a graça do Senhor revelada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e faça milagre a favor do seu povo, em nome de Jesus. Se alguém, ó Deus,
está doente do espírito, da alma ou do corpo, meu Deus, toca com o seu toque curador. Ó Deus, usa os médicos, os medicamentos, as intervenções cirúrgicas, se essa for a sua vontade. Ó Deus, mas opera a favor do seu povo em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre o lar e a família de cada um dos meus irmãos. Que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor Jesus. Que a paz, o amor, a alegria e todos os demais frutos do Espírito Santo estejam presentes nos lares, nos relacionamentos dos casais, trazendo harmonia entre os casais, harmonia entre os irmãos, harmonia entre os pais e os filhos, autoridade e sabedoria para os pais ensinarem os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Que cada casa seja um local de estabilidade, de segurança, de paz, de edificação, de crescimento para todos os membros da família. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar o trabalho de cada um. Ó Deus, aqueles que estão desempregados, que o Senhor lhes abra portas de prosperidade segundo a riqueza da sua graça. Meu Deus maravilhoso, para aqueles que estão endividados, dê soluções financeiras. Abra portas de novas oportunidades, dê sabedoria a cada um para administrar com prudência e com inteligência os recursos que o Senhor tem confiado para que vivamos com abundância, liberalidade, prosperidade no seu reino. Ó Deus maravilhoso. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar. A maior de todas as bênçãos, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo, meu Pai, o livre acesso à sua presença em oração. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua igreja, o seu corpo, cada congregação local, sobre os pastores, líderes em geral. Ó Deus, que o Senhor renove a fé, a esperança a cada manhã em cada coração de cada líder, para que cada um seja instrumento do Senhor, para conduzir o rebanho do Senhor em santidade, em crescimento espiritual, em fortaleza da fé. Ó Deus maravilhoso, tudo isso para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do seu povo, para que sejamos bênção do Senhor por onde quer que nós formos durante essa semana, na vida de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, que nós levemos o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós esperamos que esta palavra tenha sido muito edificante. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui às 5h30 da manhã novamente, continuando a leitura da palavra de Deus. Um ótimo dia abençoado a todos.